Bom dia, paz do Senhor. Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Ivailza Marques e te convido agora para uma palavra de oração. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar mais uma vez aqui, para juntos, Senhor, nos alimentar com esse banquete maravilhoso que Tu proporcionas para nós nesse dia. Senhor, eu te peço uma bênção especial sobre a vida de cada uma pessoa que está comigo agora nesse devocional, guardando, livrando de todo mal, de todo problema, dando saúde, dando paz, abençoando as famílias, abençoando os lares, Senhor amado. Estende as Tuas mãos de poder, nos dá um dia na Tua presença, Senhor. Amém. Nós estávamos numa caminhada lendo e meditando o Evangelho segundo escreveu João. E nós demos uma paradinha só, mas hoje eu quero voltar com você ao capítulo, recomeçando. Nós estamos no capítulo de número 6. E hoje, se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. É muito bom ler a Bíblia. Eu fiquei agradecida a Deus por um comentário de pessoas um comentário que chegou para mim e disse assim, eu estou lendo a Bíblia. Eu não tinha costume de ler a Bíblia, mas eu estou acompanhando a leitura da Bíblia. E eu fiquei agradecida a Deus, porque a semente está sendo lançada e está crescendo e dando frutos. Então, se você não tem assim muito costume de ler a palavra de Deus, parar um pouquinho e meditar, começa agora. É muito bom meditar na palavra de Deus e aprender mais e mais dele. E aí, eu quero te convidar, esse Evangelho de João já está dizendo que foi escrito por João, mas o interessante disso é que esse João, sabe de quem ele era filho? De Zebedeu. E ele era irmão de Tiago, o apóstolo, apelidado de filho do trovão. Olha só, ele foi destinado aos cristãos e não cristãos, então foi destinado para todos, não é? Provavelmente escrito em 85 a 90 depois de Cristo. E aí nós vamos ler e meditar um pouquinho os 12 primeiros versículos do capítulo de número 6, tá bom assim? Então eu vou ler aqui. Acompanhe a leitura, se você puder, senão você pega a sua Bíblia, põe um fone de ouvido, certo? Põe no viva voz, contanto que você está participando desse devocional, nessa manhã de bênção, nessa manhã de vitória. Hoje é dia de bênção na nossa vida. Diz assim, tem um título aqui que diz, Jesus alimenta 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam,
este é verdadeiramente o profeta que devia vir. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Essa foi a leitura dos 15 primeiros versículos do capítulo de número 6, que é a nossa meditação nessa manhã. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa interessante isso aqui. Jesus vem de uma caminhada de curar o paralítico de Betesda, e ele vem aí. E ele chega aqui agora, ele vê a necessidade, porque a multidão ia para Jesus, porque Jesus fazia milagres. Não é porque eles estavam interessados em muita coisa, eles queriam a bênção. E quantas vezes nós somos da mesma maneira? Muitas vezes nós nos afastamos, até a gente não diz nem glória a Deus. Mas quando vem algum problema, a gente quer fazer jejum, quer fazer vigília, a gente quer fazer campanha, a gente pede socorro, mas isso é do ser humano. E ali estava aquela multidão, e Jesus olhando, Jesus sabedor de todas as coisas, ele diz assim, olha, é grande a multidão, tem muita gente aí, e olha a hora, como a gente vai alimentar esse povo? E interessante que Filipe diz assim, 200 dinheiro de pão não vai ser suficiente. Mas aí, olha só, o que é prestar atenção aonde se está. Olha que lição. Aí André diz assim, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Como é que ele soube disso? Certamente ele havia passado por aquele rapaz, ou aquele rapaz estava ali de passagem e parou de repente. Mas olha que bênção, aquele rapaz ali nem sabia que ele ia ser um canal de bênção na vida daquela multidão. E como é maravilhoso nós aprendermos essa lição nessa manhã. Seja canal de bênção na vida de mais alguém. Envie esse vídeo para mais alguém. Abençoe a vida de mais alguém. Ai, irmã, mas eu não sou esse rapaz, não tenho pão, não tenho pão. Você tem o pão da vida, você tem o pão, a palavra de Deus, que nos alimenta. Olha que coisa maravilhosa. E olha só, aí ele diz assim, tá aqui um rapaz, tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas para que serve isso? Mas Jesus sabia disso. Aí o que Jesus faz? Imediatamente Jesus arruma uma coisa, manda sentar todo mundo. E diz que foram alimentados 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então o número foi muito grande. E interessante que isso nos leva a ter fé, a aumentar a nossa fé. Olha isso aqui. Quando ele diz, aí Jesus manda que eles se sentam. E ao sentar, na hora que aquela multidão senta, olha o tamanho da fé. Talvez eles dissessem, nós vamos sentar, nós estamos cansados. Só que Jesus tinha uma lição a falar ali. E ensinar para os seus discípulos. Com quem ele estava andando. Que Jesus é aquele que ele sacia a nossa fome, a nossa sede. Ele faz milagres. Ele continua fazendo milagre até hoje. Você crê nisso? E aí, olha só. E Jesus tomou os pães, e versículo de número 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele agradeceu. O próprio Jesus agradeceu. Sabe por quê? Jesus precisava disso? Não, ele era o Filho de Deus. O poder dele é infinito. Mas ele quer ensinar uma lição para nós. De agradecer, de ser grato a Deus pelo dia, pelo alimento, pela vida, pela saúde. Agradecer ao Senhor por tudo que chega por nós, porque Ele é quem dá a solução. E aí, aqui Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, passou pela mão de Jesus. E os discípulos pelos que estavam assentados. E eles começam a ser garçom. E alimenta aquela multidão. E quando estava todo mundo alimentado e saciados, barriga cheia, não havia mais fome, Jesus diz assim, recolher os pedaços, não deixe para se perder nada não.
Nós precisamos aprender a não desperdiçar as coisas, não é? Às vezes, nós jogamos comida fora, descartamos coisas que poderia abençoar a vida de outra pessoa, não é assim? Fazemos comida demais sem necessidade. E olha só, recolheu os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Aí eles fazem o quê? Os discípulos recolheram-nos, pois, e encheram, sabe quantos cestos? 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram. Interessante. Não recolheram pedaço de peixe. Recolheram pedaços de pão que sobrou. E isso é interessante. E há uma lição naquele alimento que sobrou. Deus dá abundância, Ele usa tudo quanto podemos oferecer-lhe em termos de tempo, habilidade ou recursos e multiplica além das nossas expectativas mais elevadas. Então, quando nós damos o primeiro passo, colocando-nos à disposição de Deus, Ele nos mostra sua grandeza, quão grandemente você pode ser usado para o avanço da obra do seu reino. Então, o que você tem para oferecer ao Senhor, Ele vai multiplicar isso na sua vida e você será canal de bênção na vida de mais alguém. Então, a nossa meditação hoje foi Evangelho de João, capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo 15. E olha o que diz aqui, o versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, sabe o que é que diz? Vamos ver aqui, Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 18, se você puder abrir a sua Bíblia, faça isso, 18, versículo de número 16, olha o que diz aqui, Deuteronômio 18, versículo 16, conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvireis mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais vereis este grande fogo para que não morra. Aqui foi quando a promessa de um grande profeta, o Senhor teu Deus te despertará, um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Isso aqui, quando você lê esse livro, está falando de Jesus. E aqui Jesus está, e aquelas pessoas ali, por causa daquele milagre, eles disseram: verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo é esse aí. E Jesus, vendo aquilo, sabia que vinham arrebatar ele, e não era a hora ainda. Ele sai, se retira mais uma vez, e ele vai sozinho para onde? Para o monte, para ficar ali, orando, suplicando a Deus, falando com seu Pai. Então, vamos meditar nessa palavra e entender que Deus é o Deus de milagres, Deus é o Deus que multiplica onde não existe, conforme a nossa fé e a nossa disponibilidade para Ele. Nós somos abençoados e podemos abençoar mais alguém. Então, não esquece, comenta, compartilhe, seja inscrito nesse canal, deixe seu gostei e seja canal de bênção na vida de mais alguém, tá bom assim? Se você está gostando de ler e meditar esse lindo evangelho, deixe nos comentários aí, é muito bom para o crescimento desse canal. Deus nos abençoe. Amém.